Paulo Bento esteve reunido com o José Eduardo Betancourt, com o Pedro Barbosa, com a restante equipa técnica e o plantel profissional, e depois, por volta das 11h10 da manhã, a equipa do Sporting entrou no relevado, acompanhada, ou melhor, chefiada por Lionel Pontes, o técnico adjunto de Paulo Bento, que hoje dirigiu o treino, também o treinador Ricardo Pérez, Carlos Pereira e João Aroso. Foi este o quarteto técnico que dirigiu o treino desta manhã do Sporting, perante o olhar atento de José Eduardo Betancourt e Pedro Barbosa, os dois responsáveis, neste caso máximos, pela equipa profissional do Sporting, estiveram a assistir ao treino. Para já, e depois de muito tempo de espera, já poucos são os jogadores que restam aqui dentro da academia, já saíram praticamente todos. Paulo Bento foi um dos que abandonou as instalações da academia a falar ao telefone, não parou sequer para falar aos jornalistas e, portanto, para já mesmo só aguardar pelos últimos elementos do plantel profissional do Sporting, porque para já e até ao momento ninguém falou à comunicação social. Continuamos atentos ao que se passa aí no centro de estágio de Alcochete e também ao que deverá passar-se a qualquer instante no estádio do Sporting, para onde está marcada uma conferência de imprensa. Iremos a essa conferência de imprensa logo que ela comece. Para já está no primeiro jornal o Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, Dr. Rogério Alves. Muito boa tarde, muito obrigado por ter vindo. O que se passou ontem no jogo não foi assim tão diferente do que se passou nas últimas semanas. Porquê é que, em relação ao treinador, desta vez, o desfecho foi outro? Bem, em primeiro lugar, porque era um processo crescente. E, ao fim e ao cabo, havia aqui uma força que contradizia outra força. Os sportinguistas gostam do Paulo Bento. Os sportinguistas gostam do Paulo Bento. O Paulo Bento sai do Sporting, mas nós ficamos com ele no coração. É um homem reto, honrado, determinado e defensor do clube. Gostassem. Não, porque, vamos lá ver, mas sabe que esse comentário não é totalmente pertinente. Não me leva mal, não é pertinente. Porque aquilo que aconteceu foi que a força das circunstâncias foi mais forte do que a própria capacidade do Paulo Bento aguentar, nesta fase, um conjunto de exibições e resultados que são maus. E, portanto, o Paulo Bento, eu sei que os sportinguistas têm por ele um grande afeto. Aliás, eu próprio, pessoalmente, quero deixar aqui a minha homenagem, não lenços, mas literalmente lençóis brancos. Mas é que o Paulo Bento teve no Sporting 4 anos e tal. E esta parte final do seu trabalho no Sporting, infelizmente, para ele, infelizmente para nós, infelizmente para o Sporting, correu francamente mal. Mas o que ele acumulou ao longo de 4 anos, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista dos sucessos que deu ao Sporting, quer do ponto de vista do seu caráter e da defesa intransigente que fez do nosso clube, os sócios não se esquecem disso. Não se esquecerão disso. E, portanto, este epifenómeno final foi uma coisa grave. Evidentemente que estar em 7º lugar é mau. Jogar como estamos a jogar foi mau. E foi superior àquilo que às vezes a lógica e a irracionalidade impõem. Em 7º lugar, a 12 pontos do líder. Não temo que esta decisão surja tarde demais? Sabe que eu acho que esse comentário é absolutamente pertinente. Mas, neste momento, temos de o pôr de parte. A direção do Sporting fez uma opção. Que foi a de acreditar que com o Paulo Bento, com a qualidade do Paulo Bento, seria possível dar a volta à situação. Não foi. Perguntar-se-á, poderia ter sido há um mês, daqui a 15 dias, há 2 meses atrás. Todas as teses são plausíveis e legítimas. Mas eu acho que o Sporting agora tem de olhar para o futuro. Tem de esquecer o que deveria ter sido e tem de pensar no que terá de ser. E nós, deixar a nossa homenagem ao Paulo Bento, o Sporting e eu, Rogério Alves, pessoalmente, que ainda hoje na bola o elogiei, embora previsse nesse mesmo artigo que ele iria sair, era praticamente inevitável, porque a circunstância foi mais forte. Mas ainda assim... Mas ainda assim vale a pena recordar, e ouvimos essa declaração na abertura do primeiro jornal, vale a pena recordar que José Eduardo Betancourt dizia há poucos dias, e eu vou citá-lo, ele dizia: não sei muito bem se a saída do treinador vai melhorar o futebol da equipa e por isso não vou demiti-lo só para agradar a alguns setores. Esta declaração tem pouquíssimos dias. Mas eu acho que não há aqui uma incoerência. Não. Eu vou dizer não há incoerência. E vou explicar porquê. E os sportinguistas compreendem isto e as pessoas que vivem o desporto também. Enquanto um treinador é o nosso treinador, nós temos de estar com ele. O presidente José Eduardo Betancourt não pode. Mas José Eduardo Betancourt disse que Paulo Bento seria o seu treinador para sempre. Não. Isso, deixa-me responder a primeira parte, depois vamos à segunda. Quando uma direção está com o treinador, tem de estar. Não pode dizer, bom, eu acabei de dizer ao treinador que se não ganhar o próximo jogo vai para a rua. Naturalmente. Portanto, não pode. E, portanto, a dialética, a retórica aplicada ao futebol é um bocadinho escorregadia. Se o presidente José Eduardo Betancourt queria fazer todos os esforços, porque estava convencido que poderia ainda ser dada a volta por cima, obviamente que tinha de o dizer. Apoiou quando tinha de apoiar. E deixo-me só dizer quanto ao Forever. Já é tempo de libertar-nos de
Dr. José Betancourt essa frase é uma frase axiomática, é um slogan, foi um voto de confiança, como todos os treinadores têm o seu voto de confiança, e já foi revogada por outra coisa que o Dr. Betancourt disse. É que forever é o Sporting. O Paulo Bento sofreu aquilo que é normal os treinadores sofrerem quando o império, a ditadura dos resultados, corre mal, que foi o caso. Peço-lhe uma resposta tão breve quanto possível. Quem é que gostava de ver à frente do Sporting, substituindo Paulo Bento? Um treinador que leva o Sporting ao primeiro lugar. Português ou estrangeiro? Se pudesse ser português, eu gostaria. Se tiver de ser estrangeiro para levar o Sporting ao sucesso e à vitória, e é só nisso que a minha cabeça neste momento está apostada, então que seja estrangeiro. Dr. Rogério Alves, muito obrigado. Rogério, que nos reservam as próximas horas, que serão essenciais neste processo. A saída de Paulo Bento foi precipitada pelo resultado de ontem. O Sporting recebeu o Ventspils da Letónia e não foi além de um empate a 1 gol.